Você já pensou em fazer uma otoplastia, mas se sente inseguro, com medo da dor, do resultado ou até mesmo do custo? Pois bem, eu também já passei por isso e hoje eu vou te contar o que ninguém nunca te falou sobre procedimento, resultado e até mesmo valores. Porque se eu tivesse essas informações, eu já teria feito há muito tempo. Então fica comigo que eu vou te contar tudo sobre essa minha experiência. Essa era a minha orelha antes do procedimento. Confesso para vocês que até uma certa idade isso não me incomodava. Até o dia, eu lá no meu auge dos 18 anos, fui numa festa, cabelo amarrado, bati foto com as amigas, postei no Facebook. Fui trabalhar e no trabalho, a minha gerente na época viu a minha foto no Facebook e falou para mim: Tainara, apaga essa foto, tá muito feia, olha essa tua orelha, tá muito orelhuda, não dá para usar o cabelo assim, tá destacando muito a tua orelha. Eu fiquei assim em choque porque era uma coisa que não me incomodava, porque até então eu fui para festa de cabelo amarrado, porque nem ligava para isso, nem me importava. Só que a partir daquele dia eu comecei a dar mais atenção para minha orelha e comecei a perceber que realmente poderia dar uma melhorada. Só que assim, eu comecei a me incomodar muito com ela. Então a partir dali, eu vivia escondendo a minha orelha. Colava a orelha com super bonder para não aparecer quando eu fazia... Sabe quando a gente faz uma chapinha que fica o cabelo bem lisinho? Ficava a ponta da minha orelha aparecendo. Aí eu colava com super bonder. Ou quando eu ia num evento que era um casamento, algo que a gente fazia algum cabelo preso, eu sempre ficava, ai, deixa a minha orelha, bota soltinho aqui em cima da orelha para não aparecer, e mesmo assim colava. Então, teve uma fase que eu até ficava muito incomodada com a orelha e levava isso de uma forma meio negativa, eu meio que escondia a minha orelha. Só que o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, me autoconhecendo também, e até chegar um momento que eu já não ligava tanto para minha orelha. Eu fazia piada com a minha orelha. Então, não era uma coisa que me incomodava tanto, mas eu sabia que podia melhorar. Até um certo dia, numa brincadeira aqui em casa, eu e meu marido conversando, ele falando, eu tô pensando em investir em alguma coisa diferente. Aí eu... Investe em mim! Aí ele, tá, vai no médico, vê, me passa valor que eu te dou de presente. Eu, tá, eu vou fazer isso o mais rápido possível antes que ele mude de ideia. E tem um cirurgião plástico aqui de Floripa, que eu já tinha ouvido falar dele há muito tempo, e até uma amiga próxima fez esse mesmo procedimento com ele. Só que ela já tinha feito há anos atrás. Então, eu até perguntei para ela algumas coisas, valores também, só que valores não poderia se basear muito porque já estava muito ultrapassado e já fazia muito tempo. Enfim, liguei para ele, marquei uma consulta para avaliação e fui lá. Essa consulta de avaliação, eu consegui agendar ela bem rápido, tá? De uma semana para outra, praticamente. E não teve custo para essa consulta. Chegando lá no consultório, ele analisou as minhas orelhas, bateu foto e me explicou tudo que precisaria ser feito para melhorar a estética dela. Minha orelha, foi necessário fazer cortes em 2 pontos. Ele precisou colar mais essa parte de cima. E se ele colasse apenas a parte de cima, a parte aqui da lateral ela ficava um pouco aberta assim ainda, um pouco estranho. Aí ele precisou mexer na cartilagem para colar mais ela próximo à cabeça para ficar certinho. Me mostrou tudo certinho, falou como seria a cirurgia, sobre a recuperação, tudo certinho e passou o orçamento do procedimento. O orçamento do procedimento passou no valor de R$ 3.500 à vista ou R$ 3.800 até em 10 vezes no cartão. E nisso incluía todo o procedimento, óbvio, e também a faixa, aquela faixa de compressão cirúrgica que precisa ser utilizada após a cirurgia. Eu já tinha todas as informações possíveis e recomendações sobre ele, então eu não tinha dúvida do que eu queria fazer, então marquei o procedimento. No dia do procedimento, foi feito no próprio consultório dele. No consultório dele tem uma sala reservada só para fazer esses procedimentos. Antes do procedimento, chegar um pouquinho mais cedo, tomar um remedinho para ficar tranquilo e levar acompanhante. No procedimento é feito anestesia local. Foi bem tranquilo, tá? Foi uns 40 minutos, 45 minutos.
Ele cortou, fez tudo. Eu via, tava acordada, né? Mas assim, foi um ambiente tão relaxado que eu acho que mais um pouco eu até dormia. Botaram uma musiquinha ali relaxante, o remedinho, e como deram anestesia ali, não tava sentindo nada. Então, pra mim, eu achei super tranquilo o procedimento. Aí foi liberada, ele enfaixou minha cabeça, até vou colocar as fotos aqui. Enfaixou a cabeça e colocou a faixa e dali fui para casa. Tranquilo. Essa faixa de compressão, precisei utilizar ela durante 15 dias, 24 horas, tá? Depois dos 15 dias, aí usaria mais durante 30 dias só para dormir. E assim foi. Só que chegou um período, deu uns 20 dias que eu usando a faixa, que eu comecei a ficar com alergia, me deu reação alérgica àquela faixa. Aí até, vou mostrar aqui uma fotinho para vocês, procurei um médico e ele falou, é da faixa. Me passou medicação para melhorar essa alergia e falou, não usa mais a faixa. Então tá. Não usei mais a faixa e, para mim, acredito que não tenha prejudicado em nada assim na recuperação. O resultado eu achei ótimo, vou mostrar a foto para vocês também. No começo, eu fiquei assim, a gente fica um pouco assustada, porque nos primeiros dias a orelha fica muito colada, muito colada. Então, tu parece assim que não tem orelha. Mas já me falavam, não, fica tranquilo, no começo vai parecer assim, mas depois ela vai recuperando e vai ficando num aspecto mais normal. E o que eu mais gostei é que ela ficou muito, muito natural. Não aparenta que foi feita uma cirurgia plástica, porque ficou natural, não ficou aquela coisa colada, muito colada, ficou natural. Então, gostei muito. Agora vamos a todo o processo de recuperação. Confesso que nos primeiros dias a dor é um pouco forte. Aí depende de cada pessoa. Tem pessoas que sentem mais dor, tem gente que já sente menos. No meu caso, eu senti um pouquinho de dor, vou confessar para vocês. Mas essa dor não era uma dor insuportável. Ai, meu Deus, vou morrer. Não, era uma dor que tu sabia que mexeram ali, mexeram numa área sensível do teu corpo e tu precisa de um tempo para recuperar. A dor eu senti dor mais forte assim, eu senti nos 3 primeiros dias. E depois a dor foi aliviando. A medicação que ele deu foi remédio para dor e lavar com soro. Sempre que lavar, secar bem, com cuidado, óbvio, né? Secava bem e é isso. Então, nos primeiros 3 dias, onde eu sentia mais dor, eu acabava ficando deitada de repouso e sempre dormindo de barriga para cima, cabeça retinha, porque quando mexia um pouquinho para o lado já doía, porque não dói apenas a orelha, dói toda essa parte aqui de trás que acaba mexendo, aí dói um pouco. A maior dificuldade que eu senti foi para dormir, porque eu costumo dormir de lado ou de bruço, mas sempre com a cabeça de lado. Então, nos primeiros dias para mim foi difícil a questão de dormir. E como eu não estava acostumada a dormir de barriga para cima era um pouco difícil, mas como tomava os remédios ali, à noite dormia. Só que eu acho que no terceiro dia eu comecei a sentir dor nas costas de dormir naquela posição. Aí vai uma dica, né? Eu leiga não sabia, mas depois perguntei para a fisioterapeuta, ela passou a dica de colocar a almofada debaixo do joelho para que a tua coluna fique mais confortável. E assim, depois que eu fiz isso, melhorou também. Uma semana depois, eu já estava conseguindo dormir de lado, mas eu fiz um esqueminha para conseguir dormir de lado que eu vou mostrar agora para vocês. Eu peguei, sabe essas almofadas de viagem, almofadinha? O que eu fiz? Eu coloquei ela aqui, ó. Tá vendo como é que é? Aqui, ó. Aqui tá minha orelha, ó. Ela fica encaixadinha aqui. Aí eu dormi assim, ó. Minha cabeça estava apoiada, mas a minha orelha estava livre. E eu dormi assim. Foi maravilhoso. Porque a maior dificuldade, além da dor, era dormir. Então, resolvi o problema. Uma semana depois, eu já estava dormindo de lado. E assim foi. É muito estranho, porque a orelha, a gente perde totalmente sensibilidade. No meu caso, perdi totalmente
a sensibilidade. Quando alguém encostava, eu encostava, ou meu marido encostava, porque ele me ajudava na higienização, eu não sentia a minha orelha, eu sentia uma coisa enorme, assim, do lado, como se eu estivesse sentindo um tijolo do lado da cabeça, assim, era bem estranho. E essa sensibilidade eu fui recuperando aos poucos. Hoje já fazem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 5 meses. 5 meses da cirurgia e uma orelha já tá totalmente normal, a outra eu ainda tenho um pouco de sensibilidade em alguns pontos. Após a cirurgia, foram necessários 2 retornos ao médico. Um retorno foi para tirar os pontos, que foi em torno de 10, 15 dias após a cirurgia, e depois o retorno 60 dias, que é praticamente como se fosse o resultado final. Claro que o resultado final mesmo dá a mais longo tempo, né? Longo prazo. Mas nos 60 dias já dá para saber realmente como ficou. Então, esse retorno de 60 dias, aí a gente tirou as fotos e fizemos a comparação. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos durante todo esse processo, como ficou a orelha durante o processo e como ela está hoje. Esse vídeo foi gravado 2 dias após a cirurgia. Além dos pontos externos, o médico deixou um ponto na parte interna de cada orelha e solicitou para que nesse dia nós tirássemos. Esse vídeo já é com um ponto retirado e dá para ver como está. A orelha ficou bem inchada nos primeiros dias. Essa é minha orelha hoje. Ó. Referente brinco, para as mulheres que pensam em fazer, depois de 15 dias já consegui usar brinco normal. Claro que eu não fiquei usando brinco muito pesado, porque eu não sou de usar brincos pesados, mas usei brinco normal. Até 20 dias depois eu já tinha casamento para ir, usei um brinco normalmente, foi bem tranquilo. E de tudo isso que eu contei para vocês, a dor dá, mas passa e depois tu já nem lembra mais dela. E de tudo isso que eu passei, a pior parte nem foi a dor, a pior parte foi quando eu recebi um comentário negativo sobre o meu corpo e eu decidi fazer daquilo ali um problema. Hoje, antes mesmo da cirurgia, eu já levava com muito mais leveza, eu fiz porque realmente era uma coisa que poderia melhorar, mas não era uma coisa que me incomodava tanto como me incomodou no começo, de eu querer esconder, de eu sentir vergonha e começar a apagar as fotos e ficar um pouco neurótica. Eu fiquei um pouco neurótica nessa época. Então, a pior parte disso tudo foi como eu reagi a um comentário negativo. Então, assim, se alguém fala para você sobre a sua orelha, sobre sua estética, porque faz isso, ou até mesmo bullying, qualquer coisa, não liga. Não liga. Tu pode melhorar? Pode, mas não deixa isso te afetar tanto. Saiba quem você é, o que você merece, e é isso que importa. Espero ter ajudado todos vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Curta esse vídeo para dar uma ajuda aí, por favor. E inscreva também no canal, que eu vou estar postando várias coisas sobre minha rotina, sobre minha profissão e vários outros vídeos. Beijos, até a próxima!